Bom dia a todos. É um prazer muito grande participar, sem nenhuma dúvida, desse evento. Antes de tudo, eu quero pedir desculpas se eu começar a tossir, vou ter que pedir um silêncio, uma pausa. Eu estou com um pouco de tosse, enfim, mas espero que não aconteça nada, vamos torcer, porque às vezes eu tenho um surto de tosse, mas não vai acontecer isso aqui. Como eu estou muito bem acompanhada, teoricamente eu estou livre, porque nós temos a participação do professor Nicoleles como um cientista que vai colocar cada vez mais o nosso pé no chão. O meu papel, ainda mais, é o papel do poético, do filosófico e, por que não dizer, do virtual. Então, eu vou começar contando uma história que é muito mais poética do que real, se é que a gente pode já fazer essa distinção, mas que é extremamente instigante, que me provocou muita coisa. E eu vou contar para vocês essa perspectiva poética. Antes de contar essa historinha poética, eu queria dizer que a pergunta, né, somos seres digitais ou somos seres virtuais? Eu começaria respondendo que nós somos seres, na perspectiva que eu trarei para vocês, nós somos seres naturalmente virtuais. O que nos caracteriza como ser humano é exatamente a nossa potência de nos desdobrar além daquilo que é, para aquilo que pode ser, que nós somos muito mais uma potência do que, de fato, uma identidade. E aí eu vou tentar contar por essa historinha, chegar nesse ponto. Tem um paleoantropólogo chamado Leroy Gourhan, que é muito aceito e muito criticado, e vocês vão entender por quê, né? Porque ele vai nessa viagem. Que ele diz o seguinte: a vida é um processo de libertação contínua e constante. A vida orgânica começa na água, a partir do surgimento de seres unicelulares. Insatisfeitos consigo mesmos, esses seres unicelulares se ampliam, né? Se aumentam, né? Se tornam mais complexos. E aí nós temos os peixes. Mas os peixes, ainda insatisfeitos consigo mesmos, dando continuidade a esse processo de libertação, eles buscam sair da água. Os chineses, por exemplo, pensamento antigo chinês, consideram os peixes os mais primitivos, né? Porque estão reduzidos. Quais são os animais mais primitivos na mitologia chinesa? São os peixes, porque estão reduzidos à água. E o que os peixes fazem? Os peixes se libertam da água, tornando-se anfíbios. E aí eles saem da água e atingem a terra e a água. Mais do que isso ainda, no processo de libertação da vida, configurada nesses seres, eles se tornam répteis. E os répteis, ainda usando o pensamento antigo, sentem uma humilhação, porque os répteis arrastam o seu ventre ao chão. Para se libertar dessa humilhação, os répteis se afastam da terra como quadrúpedes, esses que a gente conhece, quer dizer, que a gente ouve falar nessa época. Ao se afastar da terra, esses seres ganham a terra, mas ganham a terra e também ganham uma outra posição, tornam-se bípedes. Uma parte desses bípedes vai utilizar os membros superiores, que já não são usados para locomoção, e se tornam asas, e vão ganhar os céus. E os outros vão usar os braços para produzir cultura. É uma visão, como vocês veem, extremamente poética e bela, e eu acho instigante. Não sei se foi exatamente assim, nem de que modo exatamente isso aconteceu, mas algum sentido parece ter. Então, que ponto nós chegamos? Que, se a vida é um processo de libertação, se as mãos vão ser usadas para produzir técnica, e elas não são mais usadas como locomoção, nós temos a postura ereta, nós temos a produção da machadinha, e coloca o cabo na machadinha, e o processo vai crescendo, por milhões de razões que o professor tentou me explicar, mas são muito difíceis para mim. Mas a gente foi adiantando, né? Mas tem um momento fundamental, que é o momento em que marca, de fato, na história, a nossa caracterização como esse ser que somos, Homo sapiens, sapiens sapiens. Um dos modos de pensar o sapiens sapiens é exatamente o fato dele se desdobrar de si. Quer dizer, sapiens sapiens é aquele que não apenas vive, mas sabe que vive. Ele não apenas é o gesto, mas ele é a percepção do gesto, que é uma percepção que vem de fora. Mas fora de onde?
Quando eu falo com vocês, algum de mim me vê de fora e diz assim, anda logo, senão nos 20 minutos você não vai chegar onde você quer. Vocês não estão ouvindo, mas eu estou dizendo para mim. E eu posso, não apenas isso, mas eu posso, 3 ou 4 ou 5 pessoas acima de mim, que sou eu mesma, que são meus desdobramentos, que critica o meu próprio desdobramento, e isso infinitamente. Quantos eus além do meu eu? O eu não é uma boa palavra para isso. Eu estou usando eu porque aqui eu tenho. Não é eu isso, muito pelo contrário. O eu é exatamente uma formação moral, que me dá nome, identidade, CPF, né, diz onde eu estudei, como é o nome da minha mãe, do meu pai. Não é isso, esse desdobramento, mas é um espelhamento da minha ação que se reflete, especialmente, inicialmente, como imagem, e ao me ver refletida nessa imagem, eu mudo o meu gesto, mesmo que eu não tenha uma consciência disso por meio de palavras, como pensa o Nietzsche, que é o meu autor predileto. Então, o homem pensa infinitamente, mesmo que não saiba. Na verdade, o homem pensa de fato quando não sabe que pensa. Saber que pensa é tornar o pensamento consciente, não apenas consciente no sentido físico, corporal e moral, mas transformando em linguagem, que são signos pré-estabelecidos, são signos convencionais, é um padrão convencional. Então, quando eu tenho consciência de mim, no sentido contemporâneo, moderno especialmente, eu tenho consciência por meio da palavra. Então, eu digo, eu sei que eu estou aqui, mas eu sei que eu estou aqui muito antes de saber que eu estou aqui, por esses desdobramentos que estão, não tenho dúvida, na nossa formação física, cerebral, na nossa história do homem, mas, como eu posso falar para vocês, eu vou dizer do meu modo que chama-se desdobramento moral. O autor que mais fala disso é o Schiller, que é um autor pós-kantiano e que leva adiante o pensamento kantiano, que é exatamente a base da nossa virtualidade. Então, em síntese, o que é ser humano? Ser humano só é se adquire lei. Nós não nascemos com tantas leis instintivas quanto outros animais. Boa parte da nossa sobrevivência exige a convivência. E a convivência exige um padrão que exatamente chama-se lei. E a primeira lei que a gente conhece é o enterro dos mortos. O que é humano? Humano é não deixar o outro ser humano ser engolido pelos outros animais. E ao fazer isso eu quebro a cadeia biológica. Porque a cadeia alimentar, na verdade, um animal se alimenta do outro. Quando eu enterro mortos, eu não estou quebrando, porque ele vai ser alimentado também pelos vermes, mas eu estou moralmente quebrando quando eu digo, eu dou um destino ao meu corpo, ao corpo do meu semelhante. Eu não deixo ele ser comido pelos outros animais de maneira natural. Então, eu interfiro nesse processo, dando enterro aos mortos. Esse processo pode ser pensado como, se eu existo a partir da lei, que é isso que me determina, se eu não tenho lei, eu não sobrevivo, alguém me cuida se eu não tenho lei. Desculpe. A gente pode pensar psicanálise, né? Aí tem toda a formação do ego, do superego, enfim. Mas se eu não sou capaz de ter lei, eu dar lei a mim mesma, eu tenho que terceirizar isso, né? Alguém tem que dar a lei para mim. Então, o que é ser autônomo? É dar a lei a mim mesma, é dizer não a mim mesma. O homem só é homem se ele diz não a si mesmo. Porque se ele não diz não, ele vai morrer, ele vai se lançar de um abismo, ele não se defende, né? Então, só há humano com a existência de um universo de valores que o configura. Na abertura do nosso mestre de cerimônia, ele falou, eu sou um robô, sou ou não sou? Não precisa ser um robô, não. Esse você físico e natural, esse você, que há mais de 100 mil anos já existe, desse modo, pelo menos em torno de 100 mil, deve ser mais, o professor me desmente, mas há muitos, centenas de milhares de anos, que eu sou humano porque eu digo não a mim, de algum modo. Isso é virtual. O que a tecnologia hoje faz é reproduzir essa virtualidade natural dessa espécie, que se a gente segue a visão poética do Leroi-Gourhan, se a vida é um processo de libertação, onde chegamos? Quer dizer que o humano agora se liberta do corpo, se liberta da matéria, mas nós não tínhamos um capitalismo de produto, que eu adoro falar sobre isso, nas perguntas a gente com certeza vai falar disso, um capitalismo do produto é um capitalismo que quanto mais vende produto, mais ele se estrutura, mas nós estamos caminhando e já estamos vivendo um capitalismo de conceito. A gente vende muito mais conceito que produto. Será que nós estamos saindo no processo de libertação de um domínio e de uma escravidão da matéria e do corpo
para uma sociedade cujo valor ao desdobramento moral é fundamental. Ah, mas como é que desdobra moralmente? Ah, então quer dizer que a minha visão de mim me dá uma perspectiva sobre mim? Não! Quer dizer, dá uma perspectiva, apenas. Porque quando eu me olho de fora e eu me critico e digo, não vá por aí, às vezes as pessoas da plateia me dizem, puxa, por que você foi por aí? Eu falo, puxa, eu estava indo bem, por que a minha consciência me atrapalhou? Então não é porque eu tenho um desdobramento que me olha de fora, que esse desdobramento sabe quem eu sou. Não, ele apenas produz uma perspectiva. Então nós humanos somos perspectiva de nós mesmos, do mundo e das coisas. Mas nós acreditamos que somos realidade, identidade, verdade. Nós acreditamos produzir um mundo e um futuro seguro, onde não haveria mais exploração de uns sobre os outros. Isso é um delírio teórico, é um delírio egocêntrico do ser humano que acha que ele vai produzir pelo seu controle a estabilidade, mas a estabilidade não é a morte, nós não somos transformação, a vida não é uma mudança constante, não é exatamente essa transformação que fez o unicelular virar pluricelular, multicelular, que moveu o réptil, que moveu o homem, que moveu a machadinha? Por que a gente tem tanto medo disso? Será que o problema está na transformação ou será que está exatamente